E aí, pessoal do Bastidores, como todos estão? Novamente estamos aqui no YouTube para conversar sobre outra produção original da Netflix. No caso, hoje a gente vai falar de Conversations with a Killer, The Ted Bundy Tapes. Como a gente sabe, a Netflix não costuma traduzir as séries originais que ela traz aqui para o Brasil, ou filmes, então esse é o nome da série por enquanto. No caso de Conversations with a Killer, The Ted Bundy Tapes, é um pouco interessante porque a premissa é muito forte, né? Porque a gente está falando de Ted Bundy, para quem não conhece, foi um prolífico psicopata, um serial killer, quando os assassinos em série não tinham se popularizado esse conceito ainda, lá no fim dos anos 70. Ele foi um dos mais violentos no caso, ele teve uma carreira prolífica de 36 assassinatos em volta de 6 estados americanos, o que tornou toda a investigação muito mais complexa, porque a polícia não conversava entre si na época, ou seja, cada estado tinha sua própria força policial, então eles não comunicavam as pistas que um estado tinha para o outro, o que dificultava bastante as buscas pelo assassino. Ele ficou em atividade por 4 anos praticamente, né? Entre 1974 a 78, matando sempre mulheres jovens, com que esse era o alvo dele. Geralmente um psicopata, quando ele define uma vítima, a vítima tem um perfil e geralmente eles seguem isso à risca, porque seria uma presa fácil para ele. No caso, as mulheres eram as favoritas de muitos psicopatas, já que essas pessoas não queriam ser pegas por algum escândalo, simplesmente matavam mais mulheres ou até crianças. O engraçado da premissa dessa série é que ele se engana, entendeu? Porque a gente tem aqui Conversations with a Killer, as fitas do Ted Bundy, e isso envolve as fitas das entrevistas que Hugh Ainsworth e Bob Capel fizeram com o Ted Bundy quando ele estava no corredor da morte, esperando a sua execução, né, por vários e vários anos. E por mais que tenha 100 horas de gravações dessa entrevista, simplesmente não tem muito desse material no documentário, o que é uma pena, já que os próprios entrevistados, né, os que entrevistaram também o Ted Bundy, eles falam que a maioria das fitas não tem informação pertinente, é tudo balela, é tudo uma coisa que não interessa a ninguém. O que é uma escolha meio arrogante da direção do filme, que é um filme em série, tá, gente? Apesar de ser um seriado, ele na verdade seria um filme de 4 horas, aí dividiram em 4 episódios de 1 hora, tá? No caso, o diretor Joey Berlinger é um pouco presunçoso em afirmar o que é interessante mostrar ou não no documentário dele. Eu sei que os documentários têm um vasto material cru e geralmente não dá para colocar tudo num corte final, né? Mesmo que seja uma série de 4 episódios bem generosa. Então, traindo já a premissa do próprio título, fica um clima estranho de que o que a série quer contar pra gente. No caso, eles contam sim a história do Ted Bundy, vai desde a infância dele até a execução da sentença de pena de morte. Ele foi condenado 2 vezes por pena de morte, tá? Porque as pessoas queriam ter certeza que ele não escaparia. O porquê dessa paranoia com o Ted Bundy, além dessa matança desenfreada que ele fez nos Estados Unidos, é que o Bundy não tinha o perfil de um psicopata tradicional. Geralmente psicopatas assim tradicionais são pessoas muito estranhas, muito afastadas de um comportamento considerado normal, e o Bundy conseguia disfarçar todo o distúrbio psicológico dele com empatia, com a própria aparência dele. Ele era um cara de boa aparência, por ele ter conseguido uma carreira na vida dele, quer dizer, carreira não ainda, mas ele tinha entrado na faculdade de Direito porque ele queria ser advogado. Então, realmente é um cara que fugiu um pouco da curva dos psicopatas, que geralmente são pessoas marginalizadas, são pessoas que sofrem muitos abusos na infância, são pessoas que claramente você bate o olho e vê, putz, cara, tem alguma coisa errada com você, então melhor ficar longe. No caso do Ted Bundy, não. Até quando ele se tornou uma celebridade local, quando foi capturado pelas forças policiais, o que, deixa eu abrir um parênteses aqui, é muito interessante que a série traz, sim, sobre críticas pesadas com a força policial na época, né, nos anos 70. Eles cometiam erros tão grotescos que, sinceramente, o Ted Bundy ter sido capturado foi pura sorte. Ele era um cara imprevisível, no sentido de que ele simplesmente migrava entre estados quando via que a coisa estava muito perto de chegar nele.
por isso que foi tão difícil capturar ele. Mesmo assim, quando capturavam, tem umas coisas tão bizarras no documentário que, pra quem conhece, sabe que o Bundy fugiu da cadeia 2 vezes. E simplesmente, cara, por erros muito toscos da polícia, entendeu? Agora, ele ter sido capturado 3 vezes realmente é o que deixa a série mais impressionante, entendeu? Porque sempre foi por pura sorte. A polícia lá, os caras conseguem sim ter uma questão revolucionária em termos de investigação, de prova, para conseguir fazer que o júri acreditasse que o Bundy era o culpado pelo assassinato de algumas pessoas na Flórida, né? A polícia participa das entrevistas, mas eles sempre estão numa defesa assim de que não foi incompetência nossa, a gente não tinha a tecnologia de hoje. Tudo bem, é compreensível, mas pelo amor de Deus, né? Algumas coisas simplesmente não são surreais. O que isso vale a pena assistir por causa da história do cara. Que, querendo ou não, ele é uma figura interessante, entendeu? O primeiro episódio, por exemplo, é um dos mais fracos, porque a gente não tem a presença dele. A partir do segundo episódio, quando ele finalmente é capturado e as pessoas, a mídia começa a ficar atraída pela figura desse cara, que é simplesmente surreal, assim, e como tem vasto material de arquivo, o filme é bem montado nesse sentido de ter vários materiais de arquivo, ele começa a segurar o próprio filme, cara, mesmo depois de morto, com as coisas que ele fazia pra mídia, as coisas que ele falava pra mídia, o jeito que ele se comunicava com o público, fascinando até mesmo outras mulheres que tinham um interesse sexual nele, mesmo depois dele ter sido julgado como culpado. Trazem essas imagens dele sendo um showman, dele contando piada, das pessoas, até o próprio juiz do caso dele falar que ele não tem nada contra o próprio Bundy. Então isso é bastante interessante, sabe? Isso vale a pena assistir. Porém, o seriado não vai justamente no cerne de que sobre os assassinatos, entendeu? Ele trata as vítimas com tanto respeito, ou simplesmente também porque a série não é feita para maior de idade, o que é uma decisão bem estranha, né? Porque, sinceramente, quem é menor de idade pode sim ter interesses assim sobre investigação criminal e psicopatia, mas de modo abrangente, não é a maioria das pessoas se interessam por uma coisa tão nichada como isso. Então, justamente pela série ter uma censura um pouco mais branda, não temos muitos detalhes sobre os crimes cometidos. Por exemplo, a prática da necrofilia que ele fazia é mencionada simplesmente assim muito por cima no último episódio. Então, não dá pra ter uma base grotesca das coisas que ele fez, o que não digo que é uma pena ou não, mas dá uma dimensão muito humanizada pro Bundy. Se a gente não sabe as coisas que ele fez com exatidão, com precisão, é muito fácil o pessoal falar, ele não era tão ruim assim. Mas, cara, ele esquartejava as vítimas dele, ele transava com as vítimas depois de mortas, ele sequestrava as pessoas, ele torturava as mulheres, ele estrangulava elas, então, poxa, sabe, é uma coisa que você precisava ter colocado no documentário para não humanizar a figura do Bundy, para piorar ainda por cima. No último episódio a gente tem justamente essa questão da humanização do cara, que faz sim uma crítica interessante à sociedade, mas ele mostra no dia da execução do Bundy a festa que fez, né? Formou um mini carnaval ali, de todo mundo, o Bundy vai morrer, uhul! O que é uma crítica válida, porque muitas pessoas lá não tinham nada a ver com o caso, não tinham nem nascido na época dos assassinatos do que o Bundy cometeu, mas vai um pouco além aí na humanização do personagem, que é um pouco desconfortável. Eles mostram um pouco da vida dele no corredor da morte, o que acho que é a parte mais interessante do documentário, além do julgamento dele, que simplesmente esse julgamento dele renderia facilmente um American Crime Story ali aos moldes do American Crime Story The People vs O.J. Simpson, que aliás é uma excelente série, se vocês vão assistir. Fora isso, o documentário em si às vezes é muito fraco, as entrevistas são repetitivas, muitas vezes não são interessantes pela força policial, e como o Bundy é um psicopata em fuga sempre, não existem muitas pessoas que tinham contato com ele para falar, o Bundy era um cara assim e tal, blá blá, ele era meu amigo e tal. Uma das entrevistas mais interessantes justamente se dá com uma das sobreviventes que conseguiu escapar do sequestro que ele fazia com as suas vítimas, né? Uma coisa que é interessante, mas que também não é muito explorada, é sobre a época que o Bundy entrou em contato com o FBI. Na verdade, a FBI entrou em contato com ele para ele ajudar numa investigação policial do perfil de realizar um perfil criminoso de um psicopata que estava em atividade na época. E ele acabou conseguindo acertar as características desse psicopata, o modus operandi dele, qual a faixa etária,
como é que ele, quais seriam os tiques dele, etc e tal, para o FBI conseguir capturar o psicopata, que realmente acabou acontecendo. Isso deve ser adaptado talvez na segunda temporada ou na terceira temporada de Mindhunter, tá? Porque a série conecta com essa, ou eles entrevistaram o Bundy, os dois detetives, que agora eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, e é uma pena que o documentário não se aprofunde nisso, mas torcendo para que Mindhunter consiga um terceiro ano, porque a série é do excelente David Fincher. Quem não assistiu, assista, porque eles precisam de um número de interesse do público para que ela não seja cancelada, entendeu? Porque a história é muito interessante. Eles entrevistaram, além do Bundy, entrevistaram Charles Manson, conseguiram capturar o assassino de Atlanta, um pedófilo absurdamente absolutamente monstruoso, que sempre assassinava crianças e jogava no córrego de Atlanta. Então vale a pena conferir o Mindhunter. A primeira temporada não traz tantos psicopatas famosos, além do Coed Killer, mas a história em si é muito bem construída. É uma boa série, tá? É uma série boa, mas não é ótima. Eu dei 3,5 na minha crítica de 5. E sinceramente acho que vale a pena o seu tempo, tá? Porque ela é muito magnética, a história do Bundy é muito fascinante de assistir, muito interessante. Então, por isso que a minha recomendação, assistam sim a série. Quem sabe a Netflix faça mais desses filmes em documentário, né, filmes em série, com esse tema de investigação criminal, com um requinte artístico um pouco mais afinado, né, porque esse diretor não é tão bom nesse sentido, ele é um cara um tanto exagerado. Ele é o diretor da Bruxa de Blair 2, para quem não viu, é um filme bem inferior ao primeiro. Então, quem sabe vira uma antologia de série aí dessas Conversations with a Killer, porque vários psicopatas foram entrevistados, tá bom? Outra dica que eu tenho é que, como o Bundy era comparado pela mídia na época como o Jack Stripador dos Estados Unidos, eu indico essa HQ do Inferno, que é uma das melhores escrituras do Alan Moore como roteirista de quadrinhos. Foi lançado aqui no Brasil pela Veneta. E ela traz a visão do Alan Moore sobre os assassinatos de Jack Stripador, um dos serial killers mais famosos da história, né? Ele entrou em atividade em Londres, assassinando diversas prostitutas no século XIX, se eu não me engano. Então, fica a recomendação para ler, a leitura é ótima, a história é muito interessante. Até foi adaptada para um filme com o Johnny Depp, que, apesar de irregular, é um filme interessante também, vale a pena assistir. Para quem não conhece, é do mesmo nome, é homônimo, é do Inferno. Aí, várias dicas do que assistir, além da série do Ted Bundy. Então acompanhe aí, gente. Acho que se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí. Como sempre, peço de novo, se inscreva no canal que a gente vai trazer bastante conteúdo aqui para o YouTube. E também acompanhe o nosso site, por gentileza, tá bom? Então é isso por hoje. Até o próximo vídeo. Falou!